Amém? Quem tem Bíblia, acompanha na sua Bíblia. É interessante você acompanhar esses versículos que vamos abordar aqui hoje à noite, né? É um tema interessante. Eu gostei muito do material, porque é algo que às vezes é diferente a gente falar desse tema, né? Então, vamos ler então. Eu preciso tirar o óculos, eu enxergo melhor sem óculos, perto. Havendo Deus, todos encontraram, pessoal? Tem alguém que está procurando ainda? Levanta a mão. Hebreus, capítulo 1. Vamos ler do 1 ao 6. E a palavra diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, repete comigo, resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém, amados? Vou ler mais uma vez para a gente fixar, é importante a gente fixar. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela tua palavra, pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, nós te louvamos por a tua palavra. Senhor, ela é poderosa, realmente, ó Deus, para falar conosco, para trazer mudança, Senhor, para trazer realmente transformação nas nossas vidas. Nós oramos por cada pessoa, Pai, que entrou neste salão, e que a palavra do Senhor possa penetrar, Senhor, no nosso interior. Nós oramos, te agradecemos, porque a tua palavra é viva e eficaz, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Repete comigo, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Mais uma vez, sem arrependimento, não há remissão de pecados. Amém, amados? Então, primeiro, para Deus agir, é preciso haver o quê? Contrição de arrependimento. Eu lembro que quando eu converti, uma das coisas que Deus falou muito comigo foi trazer em mim a consciência de pecador. Eu senti que eu precisava de Deus. Eu senti que eu era um pecador e que eu precisava de Deus. Amém, amados? Um ambiente onde o Espírito está movendo, onde o Espírito está agindo, Deus sempre traz essa sensação no nosso coração que nós somos pecadores, que nós precisamos de Deus. Amém? Glória a Deus. Mas hoje eu queria falar com vocês alguma coisa interessante. É interessante. A introdução, Jesus é a expressão exata da imagem de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. O texto em estudo, a palavra traduzida por glória, vem do vocábulo grego doxa, que significa ou refere a tudo do que Deus é e possui. Em forma humana, Jesus refletia a glória de Deus, que brilhava e se manifestava tanto no caráter de Jesus, quanto em suas atitudes. Amém, amados? Então, Jesus, ele é a imagem. A palavra de Deus diz aqui em Hebreus que ele realmente ele transmite o quê? A imagem da glória de Deus, né? A imagem da glória de Deus. E é interessante que Jesus, a igreja, ela também precisa passar essa imagem da presença de Deus. Como o pastor falou aqui, a pessoa no supermercado pedindo, né? Mas até em dar oferta, irmãos, a gente tem que orar, pedir orientação para Deus. Esses dias eu estava no supermercado, pastor, igual o senhor falou, e o cara me pediu comida. E a gente fica constrangido, porque você não é rico, que tem para esnobar, mas você tem o necessário.
Deus supre suas necessidades. E o cara me pediu comida no supermercado. E aí eu lembro que na entrada eu entrei, comprei para ele, eu falei, me espere aí que eu vou comprar alguma coisa para ele. Comprei um arroz lá, umas coisas e dei para ele. Só que eu fiz uma proposta melhor para ele. Eu falei, olha, eu quero... Quanto você ganha hoje? Você é casado? Comecei a conversar com ele. O que você ganha hoje na sua... Não ganho nada, vivo pedindo tal. Eu digo, você quer mudar a sua vida? Você é casado? E na época eu tinha a oportunidade de arrumar um emprego para ele, no posto de gasolina, né? E aí eu falei, olha, eu vou arrumar um emprego para você e para sua esposa. Vocês vão ganhar em torno aí de R$4.000 por mês. Você quer mudar de vida? E aí eu dei para ele o meu cartão e falei, você me liga amanhã às 10 horas, nós vamos encontrar com a pessoa que vai te empregar. E aí, amados, eu estou aguardando ele até hoje para empregar ele, entendeu? Você entendeu? Então a gente tem que orar também na questão de dar as coisas, né? As pessoas que a gente orar para Deus nos direcionar as pessoas certas para a gente canalizar nossos recursos, amém, amados? Isso é muito importante. Então aqui, o texto, Jesus ele é a expressão exata da imagem de Deus. Jesus é o resplendor da glória de Deus. E nós vamos ver aqui no decorrer que Jesus, na prática, ele tinha maneira dele resplandecer a glória de Deus, né? Continuando, tem um texto que fala claramente, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 17, eu queria que você acompanhasse a sua Bíblia, é importante você guardar esses textos, né, para você ter assim como referência, até para falar para as pessoas de Deus, né, olha esse texto aqui, que fala da transfiguração, né, Mateus capítulo 17, nós vamos ler do 1 até o 6, e olha o que diz esse texto, muito bonito, interessante, é uma experiência sobrenatural de Jesus com os seus discípulos. Olha o que diz o texto, do 1 ao 6. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse, Jesus, Senhor, bom estarmos aqui, se queres façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo os olhos, ninguém viram senão a Jesus. Amém, amados? É uma experiência de Jesus glorificado. E é interessante que a palavra diz que ele pegou os 3 discípulos principais dele, e aí levou eles ali, eu creio que para testemunhar realmente. E aí a palavra diz que quando eles estão ali, né, a presença de Deus veio gloriosa, a glória de Deus veio sobre ele. E aí Jesus, ele ali naquele momento, só naquele pequeno momento, ele recebeu o corpo dele glorificado, ele ficou realmente, diz o texto que eles olharam para ele, e ele estava totalmente transformado com a glória de Deus presente ali, amém? E é interessante, amados, que muitas pessoas que têm experiência com a glória de Deus, vê as pessoas transformadas. Uma das experiências é a experiência de Moisés, quando ele fica 40 dias no monte na presença de Deus, e quando ele desce, a palavra diz que as pessoas olhavam no rosto de Moisés, e o rosto dele estava realmente transformado, brilhando, um rosto realmente cheio da glória de Deus, amém, amados? E aqui nós vemos, eu queria comentar um pouquinho sobre isso, 3 dos discípulos de Cristo tiveram o privilégio de realmente ver a glória de Deus, brilhando e irradiando no corpo de Jesus, o Mestre. Certa vez levou consigo Pedro, Tiago e João até o topo de uma montanha para orar, e ali foi transfigurado,
diante deles. Quer dizer que Jesus, no momento, ele ficou como ele realmente é. Amém, amados? Glorificado. O corpo dele, a Bíblia diz que nós vamos receber esse corpo glorificado, aonde as paredes não podem nos conter, aonde a bala, o tiro não vai nos atingir, porque a igreja vai receber esse corpo glorificado. É promessa para a igreja. A palavra diz que quando Jesus vier, nós vamos subir para encontrar com Ele. E os que estiverem vivos serão transformados e receberão este corpo glorificado que Jesus ali realmente foi transfigurado. É promessa da igreja, promessa para você, meu irmão, e para mim. E é uma experiência que Jesus levou. Interessante, os discípulos de Jesus sempre eram surpreendidos. Mas aqui Jesus, eu creio que ele queria surpreender os discípulos, mostrar para eles realmente quem eles eram. Porque verdadeiramente, amados, a maioria dos seguidores de Jesus, os próprios discípulos, só foram entender a missão, o propósito da vinda de Cristo depois que ele ressuscitou. A maioria não cria, mas assim, às vezes como nós. Porque se nós crer realmente verdadeiro como é o poder de Deus, as coisas vão mudar totalmente em nossas vidas, em nossas famílias, aonde nós estivermos. A gente entendendo realmente o poder de Deus nas nossas vidas, o poder que você tem em Deus. Se a gente entender isso, irmãos, ninguém pode nos segurar, amém? E eu tenho uma palavra para você que está aqui hoje à noite. Ninguém pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Ninguém na face da terra, homem nenhum, autoridade nenhuma, pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Você tem que entender isso, você tem que crer assim, dessa maneira. É o que a palavra nos ensina. Ninguém pode nos impedir de sermos abençoados pelo Senhor e receber as promessas dele nas nossas vidas. Amém, amados? Outra coisa, a face de Jesus brilhava como o sol, e as suas roupas tornaram-se resplandecentes como a pura luz. Moisés e Elias apareceram e conversavam com ele. Será como é que era essa conversa de Moisés e Elias? Falando, Jesus, fica firme. Nós já conhecemos bastante aí do sofrimento, né? Nós já estamos aqui, né? Irmãos, os caras já tinham morrido há muitos anos. Esses dois, Moisés e Elias, já eram mortos aí para trás, há muitos anos. Só que eles morreram só fisicamente, eles estavam vivos. Nós servimos um Deus vivo. Você e eu servem um Deus vivo, que ainda pode tirar a nossa vida física, mas não pode tirar a nossa vida espiritual em Deus. E é o que aconteceu aqui. Elias já tinha morrido, Moisés já tinha morrido, e eles aparecem ali para ter uma conversa com Jesus. Eu creio que Jesus permitiu isso para testemunhar para os discípulos realmente quem era Jesus. Amém, amados? E é interessante que a palavra diz, né? A aprovação do Pai, no 17,5, diz o texto. Olha o que diz o texto. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa o cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Tem outra tradução que fala, em quem tenho prazer. Escutai-o. Amém, amados? Jesus está ali no momento, transfigurado, mas o Pai desce naquele momento para confirmar realmente a filiação, a paternidade. Vocês veem a importância. Jesus sabia quem ele era, a paternidade dele, a filiação dele. Ele sabia, ele tinha consciência, mas o Pai desce ali, e é algo sobrenatural, e diante de testemunhas, e o Pai confirma realmente a filiação de Jesus. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Este é meu filho amado, em quem me alegro nele. O Pai confirma. Amém, amados? E eu tenho uma palavra para você. Deus também quer confirmar a sua filiação. Você é filho de Deus. João 1,12 fala que o Senhor nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Você já tem esse poder na sua vida. Eu já tenho. Nós somos filhos de Deus. Às vezes, amado, o diabo tenta ofuscar isso em nossas vidas, com problemas, dificuldades, coisas que nos prendem, que nos amarram, que nos impedem de avançar. E às vezes a gente duvida dessa filiação em Deus.
E eu queria te animar hoje à noite. Você é filho. E é interessante que a palavra fala que Deus nos deu o poder de sermos filhos de Deus. Foi algo que Deus nos deu. Ele realmente nos concedeu isso pela autoridade dEle. Você é filho de Deus. E, amados, a palavra fala muito sobre filho. A palavra diz que o filho come na mesa. Quem é filho sabe. Se chegar seu pai, você não vai ficar pedindo para comer as coisas. Você chega e come o que você quer, é ou não é? E você não pede. É direito seu. Você é filho. Né? Meu menino, eu tenho um rapaz, e ele não pede nada não. Ele chega, a geladeira dele, não quer nem saber quanto custou. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem direito, ele é filho. Amém, amados? E você é filho de Deus. Deus quer resgatar a nossa imagem. Deus quer resgatar a nossa identidade. O Senhor quer nos resgatar a cada dia a nossa identidade, que o diabo tenta ofuscar. Através da incredulidade, da dúvida. Amém, amados? E o pai desce ali naquele momento, a aprovação de Deus, né? Eu até anotei algumas coisas. Repentinamente ouviu-se uma voz do pai, que disse: este é meu filho amado, em quem me agrado. Que visão maravilhosa! Jesus transfigurado à vista dos 3 discípulos, a sua aparência mudou diante deles. A palavra transfigurado pode trazer uma revelação poderosa para a sua vida. Ela é uma tradução de um vocábulo grego que significa mudança, o qual vem a raiz morpi, que se refere à expressão externa que revela o caráter de alguém e o representa. Amém, amados? Então, Jesus, ele revelava o coração de Deus, o caráter de Deus, e ele representava Deus. E aí nós vamos ver aqui no decorrer, como que Jesus representava Deus, com sinais, com os milagres. Aonde Jesus passava, as coisas iam acontecendo. Os milagres iam acontecendo, porque ele revelava o que? O caráter de Deus, né? E ele representava Deus. Amém, amados? E a igreja, o apóstolo Paulo fala que nós somos cartas escritas. O apóstolo Paulo fala que a igreja, nós somos embaixadores de Cristo. A igreja tem uma responsabilidade no mundo. O embaixador de um país, amados, o embaixador que, vamos citar dos Estados Unidos, vocês sabiam que a comida que ele come na embaixada vem dos Estados Unidos para ele? Eles comem a comida americana aqui. Vocês sabiam que numa embaixada, a polícia brasileira, o exército brasileiro, eles não podem entrar numa embaixada de outro país, porque a embaixada representa aquele país, e se um exército brasileiro ou a polícia brasileira invadir uma embaixada, ele está invadindo, por exemplo, os Estados Unidos. Pode ter retaliação. Então, amados, é interessante, a igreja, o apóstolo Paulo afirma, a igreja, nós somos embaixadores de Cristo. Aonde eu estou, aonde eu moro, aonde eu trabalho, aonde eu estou ali, eu finco os meus pés, eu sou embaixador do Senhor. Eu estou trabalhando numa empresa nova agora, e é interessante, irmãos, naturalmente você começa a aconselhar pessoas que estão separadas, pessoas com a vida arrebentada, pessoas que estão passando dificuldades, começam a procurar você. Você não precisa falar que é pastor nem nada. Você é um embaixador onde você está. Amém, amados? E Jesus ama você demais, amém? Ele te ama tanto que Ele morreu por você. Para você estar aqui hoje, ouvindo essa palavra. Amém, amados? Continuando. Representação. O apóstolo Paulo fala abra sua Bíblia em Colossenses. Poucos versículos hoje que eu anotei. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Versículo 15, olha o que diz o texto. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Diz assim o texto: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam
principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele, amém, amados? Quando a Bíblia fala de principado, fala de poderes, amém? Poder estabelecido, né? E aqui, amados, nós queremos falar um pouquinho sobre a representação de Cristo. Jesus viveu nessa terra como ser humano. Na transfiguração, a sua aparência mudou. O Filho de Deus, a expressão exata de Deus, manifestou-se como a glória de Deus expressa por seu caráter, e que o representou e representava, começou a brilhar. Em Colossenses 1,15, Paulo descreve Jesus como a imagem do Deus invisível. Nesse versículo, a palavra imagem, como a representação visível, é a manifestação de Deus. Amém? Então aqui o apóstolo Paulo, quando fala de Jesus, ele está falando na representação de Deus, né? Ele diz aqui em Colossenses, ele fala no versículo 15, o qual está falando de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Amém, amados? Irmãos, nada vai acontecer fora de Jesus, nada. Estava conversando com a pessoa esses dias, a pessoa está passando muitos problemas, e a pessoa me falou que vai em vários lugares, vai no candomblé, vai no padre, vai na igreja evangélica, mas não é assim que funciona. Fora de Jesus, amados, nada vai acontecer. A pessoa tem que buscar onde? Na fonte certa, e a pessoa tem que buscar naquele que pode resolver o seu problema. Você vem falar comigo, com o pastor Eudes, conosco aqui, nós podemos te ajudar, mas nós não damos conta de resolver o seu problema. Você tem que buscar na fonte, você tem que buscar naquele que pode resolver o seu problema. Aquele que tem poder para resolver o seu problema, e Jesus, ele representa Deus. E nós vamos ver aqui, que Jesus, quem vê Jesus, vê Deus. Quando você aceita a palavra de Jesus, quando você aceita o evangelho de Jesus, você aceita Deus. Quando você rejeita isso, você rejeita Deus. Amém, amados? Continuando, a expressão exata, enquanto viveu nessa terra, como homem, Cristo era a expressão exata, a representação e a manifestação visível de Deus à humanidade. Ver a Jesus era mesmo que ver Deus. Cristo afirmou, quem me vê, vê aquele que me enviou, João 12:45. Quando Filipe pediu que ele lhes mostrasse o Pai, Jesus disse, você não me conhece? Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? João 14:9. É interessante, amados, Tomé foi um desses. E às vezes, amados, muitos de nós somos igual a Tomé. A gente não crê direito. E a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, os discípulos receberam uma ordem de Jesus para ir ficar reunidos em um lugar. Vocês vão reunir em um lugar, me aguarda, lá ficam aguardando em Jerusalém. E a Bíblia diz que esse recado foi dado através, me parece que Maria, que deu esse recado, né, para Pedro, para os outros, né? Porque Maria, ela viu Jesus primeiro quando ele ressuscitou. Interessante, né, as mulheres, né, pastor? A sensibilidade das mulheres, né? Maria era realmente uma seguidora fiel de Jesus, e ela teve o privilégio foi a primeira vez Jesus depois que ele ressuscitou. Ele falou com ela, Maria, a quem procuras, né? Eu estou aqui, né? Amém, amados? E Tomé duvidou. Tomé, quando falaram que Jesus tinha ressuscitado, a palavra diz que Tomé, no meio do grupo, tinha um grupo lá reunido, aguardando, porque Jesus tinha mandado um recado, e Tomé está lá, eu não acredito que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que Jesus estava trancados com medo, né, porque tinha perseguição, estavam trancados com medo. Jesus se coloca no meio deles e fala, Tomé, toca aqui do meu lado, aqui, ó, está o furo aqui, vê aqui as marcas da minha vida. E aí ele falou, Tomé, você tem que crer, Tomé, deixa de ser incrédulo, mas crê. Amém?
E então, amados, Jesus fala que quando nós vemos, quando as pessoas veem Jesus, aceitam a mensagem de Jesus, eles estão falando assim para Deus, que aceita Deus. Porque Jesus, a Bíblia diz em João 14:6, me parece, a palavra diz o seguinte, que Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é o único caminho. Quando a Bíblia fala que Jesus é o caminho, Ele está falando que o caminho, nós vamos seguir uma estrada, as irmãs estão lá na porta, eu vou em direção a elas. Nós temos um caminho na nossa vida, e quando Jesus fala que Ele é o caminho, é que Ele vai andar conosco nesse caminho, Ele vai estar do nosso lado para nos ajudar, nos sustentar, nos suprir, amém? Quem crê que Jesus está do seu lado, diz glória a Deus. Ele anda com você todos os dias, ainda que você não percebe, ou não dê sensibilidade para isso, Ele anda com você todos os dias, Ele está conosco, nós servimos um Deus vivo, não é Deus de gesso, você serve um Deus que responde a sua oração. Nós temos aqui na segunda-feira a reunião de oração, e muitos irmãos, tem um irmão que deu um testemunho aqui, que ele teve sequelas sérias aí na Covid, e Deus curou ele aqui na reunião de oração, porque Deus responde às orações. Nós não servimos um Deus de pedra, que a gente fala, Ele está aqui, ó, falo com essa pedra, ela está aqui, eu piso nela, nós falamos com Deus, que ressuscitou o terceiro dia, e a palavra diz que Ele está sentado à direita de Deus, olhando para nós, e a Bíblia diz que Ele está conosco todos os dias, esse é Jesus, amém? Então, continuando, a dispensação de Jesus, totalmente homem, nós vamos entender isso, amados, que Jesus, é interessante, o momento que Ele ficou glorificado, Ele ficou do jeito que Ele é no céu, aquele momento ali rápido com os discípulos, que Moisés desceu, Ele ficou igual Ele é no céu, diz a palavra que Ele brilhava como o sol. Quem teve uma visão assim também, foi o apóstolo Paulo, quando ele encontrou com Jesus, diz a palavra que a luz era mais forte do que a luz do sol, e ele caiu por terra. Então, amados, como era isso possível? Jesus homem, como aquele homem com quem os discípulos caminhavam, conversavam, podia ser Deus. Até mesmo os mais próximos de Jesus, que viram os cegos enxergarem, os mortos voltarem à vida, não entendiam como era possível que um homem fosse expressão exata de Deus. Filipe e os outros discípulos só compreenderam plenamente quem Jesus era, realmente, plenamente quem Jesus realmente era, depois que Ele ressuscitou. Quando olhavam para Ele, viam um homem, ser humano normal, que se cansava, ficava com fome, e se sentia sono e sede. Os olhos deles enxergavam a aparência externa de Jesus. Amém, amados? Às vezes a nossa visão é assim. Nós olhamos só a aparência externa. Mas quando Jesus falou, olha, quem me vê, vê o Pai, Jesus estava falando de valores interiores, de valores de Deus. Amém? Jesus estava falando para mim e para você de valores interiores, de Deus. Você fala, quem me vê, vê o Pai, os valores do Pai. Amém, amados? Mas os discípulos é como nós, né? A gente às vezes vê quando a gente pega, ou não é? A gente vê quando pega, ok? Vamos continuar mais um pouquinho. Interessante, Jesus andando, o cego os aleijados andavam. Aqui Jesus estava expressando o quê? O caráter de Deus, a manifestação de Deus, os milagres acontecendo. Aonde Jesus chegava, o cego via, o coxo andava, né? O leproso era curado, porque ele expressava o quê? O caráter e a manifestação de Deus. Mas os discípulos andando com eles, eles viam aqueles sinais, mas eles não entendiam. Não tinha ainda a revelação completa. Amém, amados? Eu tenho notícia para te dar, a revelação, você nunca vai ter, nenhum de nós vamos ter revelação completa.
Nós vamos sempre tendo revelação gradativa. A cada dia nós vamos aprendendo mais de Deus, amém, amados? Esse é o processo. Ninguém tem a revelação completa. Nem um pastor abençoado ou líder abençoado tem revelação completa. A revelação é um processo. Nós estamos numa fase de crescimento. E a palavra diz que o propósito de Deus principal é que eu e você chegamos à estatura de Cristo, de maturidade. Amém? Deus quer que eu e você não sejamos mais meninos, batendo cabeça de um lado para o outro, sejamos pessoas maduras, equilibradas. Deus quer que você cresça. Amém? Quem quer crescer diz glória a Deus. Repete comigo, eu vou crescer. Eu vou sair de onde eu estou. Eu vou avançar em direção a Deus. Amém, amados? Em nome de Jesus. Continuando. Então, essa aqui é a dispensação de Jesus, totalmente homem. Como você tem visto Jesus? Qual é a sua visão? Como tem sido a nossa visão de ver Deus? Eu queria deixar essa pergunta em aberto para você. Quando o mestre disse a Filipe, quem me vê, vê o Pai, não estava referindo à aparência física dos olhos, nariz, mãos e pés. Jesus se referia à vida de Deus que procedia de seu íntimo. Amém? Já fiz um comentário sobre isso, né? Então, não era a visão que me vê, olha para mim aqui, Salomão, mas o que está dentro de mim, o que sai de mim, é que Jesus queria falar. Amém? Através dele, curando os doentes, expulsando demônios, perdoando pecados, como uma manifestação visível de Deus, no mundo, Jesus ordenava que a doença deixasse os cegos, os coxos e os surdos, pois sabia que era o Filho de Deus. Então, Jesus, ele tinha a consciência da autoridade que estava sobre ele, como filho do Pai, da autoridade que ele tinha para realizar a obra. Assim, amados, somos nós. Quando você for orar com alguém lá no seu trabalho, use a autoridade que está sobre você. Você é filho de Deus, a unção já está sobre você, a vida de Deus já está sobre você, e você pode ministrar, você pode declarar a palavra na vida da pessoa. Eu tive uma experiência no ambiente de trabalho que eu estava, uma colega minha, muito depravada, ela chegou para mim, falou, Salomão, estou morrendo de dor de cabeça. Nós estávamos na cantina lá, um grupo de pessoas, eu falei, eu vou orar com você agora, você vai sarar da sua dor de cabeça. E aí eu pus a mão na cabeça dela e repreendi a dor de cabeça. E aí aquilo eu esqueci, né? Aí passou uns dias, ela está lá na sala de novo, falou, Salomão, eu continuo com dor de cabeça, aquele dia o senhor orou, eu sarei. Vamos lá orar comigo. Amém? Então, amado, nós estamos orando no lugar, e às vezes com as pessoas que não são da igreja, mas nós precisamos expressar. Você está num ambiente, a pessoa precisa, se houver ali uma oportunidade, você não pode perder a oportunidade. Amém? Repete comigo, eu não posso perder a oportunidade, aonde eu estiver. Porque, eu lembro que uma época, eu falando com Deus, eu falei, Senhor, coloca pessoas no meu caminho, eu ia trabalhar de ônibus. Eu não tinha carro na época, quando eu estava começando a casar de novo, né? Então, eu ia trabalhar cedo, e eu orava, meu momento de oração era antes de ir para o trabalho. Então eu levantava às 6 horas para orar até 7 horas, e lia a Bíblia, tomava banho e saía para chegar no trabalho 8 horas. E eu lembro que eu falava para Deus assim, Senhor, coloca pessoas no meu caminho para me falar do Senhor para eles. Irmãos, era batata. Aí eu estava no ponto de ônibus, chegava alguém e começava a falar a vida dele para mim. Quando alguém começar a falar da vida dele para você, que você nem conhece a pessoa, é uma oportunidade. Deus quer que você ministre na vida daquela pessoa a palavra. Amém, amados? O crente, a palavra diz que nós somos o exército de Cristo. Nós precisamos estar atentos. Agora chega uma pessoa reclamando perto de você, você começa a reclamar junto com ele, você entra no espírito dele. O cara está debaixo de maldição, está desgraçado, chega falando da vida, você não tem uma palavra diferente para ele. Aí você entra no rio dele de falar do governo, falar das coisas. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, amém? Glória a Deus, vamos partir aqui para o encerramento. Cristo tinha convicção da sua identidade, amém, amados? É interessante que era muita convicção, porque a palavra diz que o Pai confirmou isso na vida dele, o Pai aprovou, né?
E o pai fala para ele, você é esse é meu filho amado em quem tem prazer. Tem duas passagens, me parece, na Bíblia, que Deus falou isso para ele. Mas é interessante um texto que eu estava vendo de João Batista. A palavra diz que João era um profeta. Ele foi, me parece que João Batista foi o último profeta do Velho Testamento, né, pastor? Então, João Batista foi o último profeta da lei. E ele foi o profeta que ele pregou, preparando o terreno para Jesus vir. Para Jesus, quando aparecesse, a Bíblia diz que Jesus veio na plenitude dos tempos, na hora certa, no momento certo. Amém, amados? E João Batista, Deus falou para ele, João Batista, João falou, Senhor, como é que eu vou saber quem é Jesus? Aí Deus falou para João Batista, olha, aquele que você vê, desceu o Espírito Santo sobre ele, é ele. E aí a Bíblia diz que quando Jesus nasce, era primo de João, aí Jesus falou, João, você tem que me batizar no Rio Jordão. E aí João falou, não vou batizar o Senhor. E aí Jesus fala para João, né, você tem que me batizar para cumprimento da palavra. E aí, quando João batiza Jesus, ele diz que o Espírito Santo desceu sobre Jesus, em forma corpórea de pomba. Amém, amados? E aí, quando João viu aquilo, aí João falou, é ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí João diz, é importante que ele cresça a partir de agora, e que eu vou sumindo do cenário. E aí Jesus começa, realmente, nasce, e vai esperando até chegar a 30 anos, e Jesus começa o ministério dele, amém? Então, amados, Jesus tinha convicção da sua identidade. Você sabia que o trabalho do diabo na vida das pessoas é mudar a identidade das pessoas? Irmãos, tem muita gente formada, engenheiros, médicos, que estão nas bocas fumando cigarro de maconha. Eles não têm mais identidade. Acabou a identidade. Que estão nas drogas. Médicos, engenheiros, pessoas cultas, importantes, pessoas ricas. Estão lá na biqueira, tomando droga. É isso que o diabo faz. Ele arranca a identidade da pessoa e coloca uma identidade de mentira, de engano. Foi o que aconteceu quando Daniel, eles foram para a Babilônia como escravo. A primeira coisa que o faraó fez foi mudar o nome deles, para tentar atingir a identidade deles. Mas, amados, eles permaneceram firmes, não aceitaram. Eles realmente aceitaram o nome ali, funcional, mas eles interiormente não aceitaram aquela situação, continuaram fiel ao Deus Todo-Poderoso. Amém, amados? Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então, Cristo viveu em vitória plena, sabendo que era o Filho de Deus, gerado pelo Pai, sabendo que era a expressão exata de Deus, sabendo que era herdeiro de todas as coisas. Deus deseja que você enfrente provações, tentações, circunstâncias adversas, qualquer ataque do inimigo, com o mesmo conhecimento, você pode ter uma vida vitoriosa, sabendo que é filho de Deus, gerado pelo Pai, sabendo que Deus o está transformando, para que você alcance a expressão exata de Cristo, sabendo que é cordeiro com Cristo, de todas as coisas com Cristo. Amém, amados? Então, a igreja precisa dessa identidade. Nós precisamos. Olha, não importa o que você está passando hoje, não importa a vida que você está levando agora, não importa a vida financeira que você tem hoje, porque às vezes, amados, quando nós temos um problema financeiro, a gente coloca o nosso foco no problema. E eu queria te dar uma palavra hoje. Coloque os seus olhos na solução, aquilo que você pode fazer, aquilo que Deus pode fazer por você. Tire os olhos do problema, da dificuldade. Amém? Amém, amados? Eu queria deixar essa palavra com você hoje à noite. Eu estou remoendo essa palavra há dias. E eu creio que Deus está falando conosco, porque o Senhor ama a sua igreja. E à medida que aproximar a vinda de Cristo, vai haver avivamento, vai haver derramado o Espírito. Ainda não se cumpriu a segunda parte de Joel capítulo 2. A palavra diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne. Ainda não cumpriu a segunda parte.
E quando acontecer isso, vai ser um acontecimento visível em todas as nações. A palavra diz que o Espírito será derramado sobre toda a carne. O mundo vai ver a manifestação do poder de Deus. Amém? E eu desejo que você esteja lá. Eu quero estar lá. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos cantar essa canção. Amém? Deixa eu orar primeiro, pastor. Aí nós cantamos. Vamos, levanta a sua mão, fica de pé. Vamos orar. Não importa como você entrou aqui hoje à noite. Deus tem poder para mudar a sua vida. Deus tem poder para mudar a sua história, a minha história. Então comece a orar agora. Comece a falar com Deus. Vamos ter um momento de oração. Eu queria pedir que os homens que estavam no acampamento hoje à noite, aproxima de alguém aí, comece a orar com ele. Comece a abençoar. Jesus falou que é melhor dar do que receber. Então ora com alguém. Vamos ter um momento de oração. Pai, nós oramos, Senhor, por a Tua palavra nessa noite. Senhor, nós oramos, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem poder, Senhor, para nos despertar, para nos transformar. E eu quero orar, ó Deus, com cada irmão nessa noite, Pai, que o Espírito Santo, Senhor, que a graça do Senhor esteja ministrando, Senhor, na vida da igreja. Senhor, abre, Senhor, os nossos olhos, Senhor, abre o nosso entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, amém? Repete comigo essa oração. Senhor Jesus. Mais forte, eu queria ouvir você orar. Senhor Jesus. Mais forte, Senhor Jesus. Eu creio, eu declaro, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou co-herdeiro com Cristo. Senhor, eu tenho direito de todas as coisas que Cristo tem. Em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir o Senhor e vamos cantar uma canção.